Olá, graças a paz. Esse é mais um vídeo do curso online de Educação Financeira e Mordomia Cristã. Esse é o vídeo número 6. A gente vai falar hoje sobre uma pessoa sábia busca conselhos. Em qualquer área da vida, mas principalmente na área financeira. Provérbios 12:15 vai dizer para nós que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, duas atitudes comuns em nossa sociedade nos impedem de buscar conselho. A primeira é o orgulho. Nossa cultura vê a busca de conselho como um sinal de fraqueza. Os que trabalham com propaganda sutilmente encorajam que as pessoas não aconselhem-se para gastar. Porque eles sabem que a venda por impulso, frequentemente, não vai acontecer se alguém vai comprar, mas antes pede conselhos. A segunda é a atitude da teimosia. Tomam decisão sem se aconselhar. Então, a admoestação da palavra de Deus ela é diretamente oposta a essa prática de não buscar conselho. A palavra de Deus vai aconselhar você a se aconselhar. Provérbios 19:20, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 12:15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 10:8, o homem sábio aceita com alegria as instruções que recebe, mas quem se apressa a dizer, isso eu já sei. É muito comum, quando vai se aconselhar, alguém dizer, isso eu já sei. Então, acaba arruinando sua própria vida. Quando se procura conselho, não é para o conselheiro decidir por você, mas para você receber uma percepção da situação. Ouvir sugestões e alternativas que irão fazer você tomar decisões corretas. Quem está se aconselhando é que tem a responsabilidade de decidir, mesmo estando se aconselhando. Quais fontes de conselho devemos procurar? A primeira são as Escrituras. O que a palavra de Deus fala sobre essa questão? Salmo 119, versículo 24, a palavra me orienta e me corrige quando estou errado. Salmo 119, versículo 98 ao 100, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque os inimigos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os seus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, quando pensamos em pessoas que são habilidosas em fazer decisões financeiras, em tomar decisões financeiras, frequentemente pensamos em professores ou naqueles que são mais velhos e mais experientes. No entanto, as Escrituras nos dizem que podemos ter mais percepções e mais sabedoria ao estudarmos a Bíblia do que aqueles que são instruídos e experientes nos caminhos da economia mundial. Então, prefiro obedecer à verdade das Escrituras a arriscar-me a sofrer as consequências financeiras ao seguir as minhas inclinações ou as opiniões de outras pessoas. Quando a Bíblia me dá direções claras, então eu sei o que fazer. Se a Bíblia não é específica sobre uma questão em particular, sujeito minha decisão a uma segunda fonte de conselho,
que são pessoas que levam Deus a sério. Então, a segunda fonte é: devo consultar pessoas que levam Deus a sério. O Salmo 37, versículo 30 e versículo 31, diz que o justo sempre fala o que é certo. E o justo sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei de Deus. A vida cristã não é uma vida de independência dos outros cristãos, porque todos dependemos de outras pessoas para comunhão, para ouvir a opinião, o conselho da outra pessoa. A terceira fonte, que a gente deve se aconselhar é o próprio cônjuge, salvo a exceção da regra. Tem cônjuge que é um louco, nas suas decisões, na sua vontade, no seu querer. É uma exceção à regra, mas geralmente a gente deve consultar o cônjuge. Se você é casado, a primeira pessoa que precisa consultar é seu cônjuge. O marido e a esposa necessitam um do outro para alcançar o equilíbrio adequado para uma decisão correta na área financeira. Muitas vezes o senhor fala de maneira clara ao marido através do seu cônjuge. Então essa parceria ela vai preservar o relacionamento do casal na tomada de uma decisão de gastos. Os dois experimentarão as consequências da decisão. Então é bom que os dois sentem para tomar uma decisão, porque a consequência virá para a família. Mesmo que a decisão seja desastrosa, o relacionamento deles permanecerá intacto. Por quê? Porque foi os dois que, conversando, tomaram aquela decisão. E não vai haver espaço para um dos cônjuges dizer assim, aquela célebre frase que a gente já conhece: eu não lhe disse, Eu não lhe disse. Então, foi os dois que tomaram a decisão, essa frase ficará de fora. A quarta consulta que quem vai tomar uma decisão financeira deve fazer é os seus pais. Também aqui obra uma ressalva. Tem pais que fogem à exceção, que é uma exceção à regra. Também não são bons conselheiros, mas, via de regra, os pais são bons conselheiros. Então, dispensando aqueles que não são, Provérbios 6, 20 e 22 vai dizer: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração, pendura-as ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, a instrução do teu pai falará contigo. Então, nossos pais têm a seu favor os anos de experiência. Nos conhecem muito bem e têm no coração as melhores intenções de nos ajudar. Embora o marido e a esposa devam procurar o conselho de seus pais, esses conselhos devem ser subordinados à apreciação do seu cônjuge, especialmente se um conflito familiar se materializar. Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os conselheiros há bom êxito. Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, cada um de nós tem um alcance limitado de conhecimento e experiência. Por isso, precisamos de outros que trazem a sua experiência e podem nos proporcionar outras percepções e estimular nossos pensamentos com alternativas que não tínhamos considerado, nem tínhamos pensado, sem o conselho daquelas pessoas. Quando se busca uma multidão de conselheiros como pais, as escrituras, pessoas mais experientes, o seu cônjuge, frequentemente eles não nos oferecem as mesmas recomendações. Na realidade, pode haver até um desacordo grande de conselhos entre eles, mas geralmente surge uma ideia comum,
Ou às vezes cada conselheiro suprirá você com uma peça diferente de um quebra-cabeça. Um disse isso, um disse aquilo, outro disse aquilo, e você formando um quebra-cabeça, você vai tomar uma decisão diante daquilo que foi dito por essa multidão de conselheiros. Inclua também o seu pastor, né, entre os seus conselheiros, principalmente quando você estiver para tomar uma decisão muito importante. Por último, o conselho do Senhor. Isaías 9,6 diz que um dos nomes do Senhor é maravilhoso conselheiro. Então, nas Escrituras há numerosos exemplos das consequências infelizes em não procurar o conselho de Deus e as bênçãos em atender o seu conselho. Então, a consequência de Israel não ter procurado o conselho do ímpio, não ter procurado o conselho do Senhor, foi que a terra prometida permaneceu povoada de pessoas ímpias. O que levou Israel a cair na armadilha de conviver com aquelas pessoas que adoravam falsos deuses. Então, somente o Senhor pode nos revelar a verdade real e a direção adequada. Somente o Senhor sabe o futuro e as consequências finais de uma decisão que vamos tomar. Em toda a Bíblia, somos admoestados a esperar no Senhor. Sempre que você se sentir apressado, pressionado, ou estiver experimentando uma sensação de confusão com respeito a uma decisão, discipline-se a ir para um lugar tranquilo, que lhe permita ouvir calmamente em oração a voz do Senhor. O mundo em sua volta pode até estar gritando, depressa, se apresse, decida logo. Porém, Deus sempre vai dizer para você esperar e decidir com calma. Terminando, evite o conselho do ímpio, a não ser que ele seja um profissional na área daquele aconselhamento que você está precisando, principalmente na área financeira. Salmo 1 e verso 1 vai dizer que bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. No entanto, quando você estiver procurando um profissional técnico em finanças, é permissível procurar informações dessa pessoa ímpia, mesmo que ele não seja um cristão. No entanto, preste bem atenção no que eu vou dizer para finalizar. Você, apenas você, será o responsável para tomar a decisão. O conselho é dado, mas você é o responsável em decidir se vai seguir aquele conselho ou aquele outro. Amém? Amanhã a gente vai estar falando sobre a honestidade. Em ser honesto no próximo vídeo. Deus em Cristo abençoe você.